Lucas Scarlatti aqui para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma galinha que eu chamo de cabeça. Eu nunca tinha trazido essa galinha, nunca nem tinha comentado, mas é uma galinha que eu gosto muito e vocês já vão entender o porquê que eu chamo ela assim. Bom, essa galinha, ela é filha foi da primeira ninhada que eu tirei do Fortão. Então ela é filha do Fortão, galo ferroada, com uma galinha carandiru. Essa galinha é uma das galinhas mais velhas que a gente tinha aqui na criação. E ela já acabou morrendo. Faz um bom tempo que ela morreu já. E essa ninhada dela, a primeira ninhada que eu tirei do Fortão, ela já começou tudo errado. Porque primeiro que nasceram, como a galinha era velha, nasceram somente 4 pintinhos. E dos 4, um macho, 2 e 3 fêmeas. O macho, determinado dia eu soltei ele pra pastar no sol, tomar um sol. Fui almoçar, quando eu voltei ele já não estava mais lá, ele simplesmente sumiu, eu nunca mais tive notícia. Eles tinham aproximadamente uns 3, 4 meses. No mesmo dia que o frango sumiu, nesse mesmo dia, à noite eu prendi elas, né, pra dormir. Não era um galinheiro, era uma gaiola um pouco grande, eram frangas ainda. E deu que as 2 irmãs dela, à noite, começaram a brigar com a cabeça, com a galinha que eu tô filmando aqui agora. Brigaram, e eu não tava, tinha ido pra faculdade, né, porque eu fazia faculdade ainda. E voltei, eu sempre gostava, quando eu voltava da faculdade, eu sempre gostava de ver se estava tudo certo. Porque o local que eu morava tinha um mato muito fechado atrás. E sempre tinha esses animais silvestres, tinha bastante gambá, enfim. Tinha que cuidar bastante para não acabar perdendo galinhas. E eu escutei que tinha um barulho na gaiola, falei, pronto, é um gambá que tá lá pegando as 3 galinhas, as 3 frangas. A mãe dela já tinha morrido porque era velha. E eu falei, pronto, perdi, né? Perdi a criação. O frango sumiu e o gambá vai comer as outras 3. E na realidade eram as 2 irmãs dela que estavam batendo nela à noite. Eu nunca tinha acontecido isso comigo antes. Geralmente final de tarde, assim, quando elas vão no puleiro, geralmente as galinhas brigam, se enfrentam um pouco. Por conta do local mais alto, enfim. Mas como elas estavam numa gaiola, à noite, mais ou menos das 8 da noite até as 11, as irmãs dela começaram a bicar ela e ela não reagiu, ela ficou parada num canto, com a cabeça para baixo. Resultado, a cabeça aqui, ela ficou de fora do pescoço inteiro, ficou tudo em carne viva. Não dá pra, no YouTube a gente não pode postar foto, enfim disso, mas vocês já podem imaginar o estrago que aconteceu. Tava aparecendo tudo, ali tava a coisa mais feia. Eu achei que a galinha ia morrer. E quando eu peguei a galinha na mão, eu achei que ela tava morta quando eu vi. Porque tava muito feio mesmo, a situação tava bem complicada para a cabeça. E aí o que aconteceu? Como eu sempre gostei de ter o kit de primeiros socorros, então uma coisa que eu recomendo para vocês, sempre tem alguns medicamentos, linha de costura, uma agulha que seja específica para isso, medicamentos para poder anestesiar o local, um antibiótico, um antitérmico. Eu sempre gostei de ter isso aí. Inclusive eu já fiz alguns vídeos de medicamentos essenciais para você ter na sua criação e vou refazer o vídeo, então dá uma procurada aí no canal. Então o que aconteceu? Eu e minha namorada, a gente sempre gostou de cuidar dos animais, a gente sempre teve bastante experiência, porque a gente sempre pegou esses animais que a gente pega de rua, geralmente sempre estão machucados, sempre tem algum problema. Então a gente sempre teve muito contato com veterinários, enfim, a gente acabou aprendendo algumas técnicas. Então eu sei que a gente conseguiu costurar o pescoço aqui da cabeça de fora a fora. Ele estava muito feio mesmo, a gente deu muitos pontos, acho que foram uns 25 pontos mais ou menos. Hoje já cresceu a pena, não dá para ver muito bem, só na parte da cabeça ali que não cresce mais. E a gente conseguiu costurar e salvar. Uma semana depois, mais ou menos, essa galinha, ela já tava, essa franga, na época era uma franga, ela tava normal, parecia que nada tinha acontecido. E chama muita atenção, porque reforça, né, aquilo que eu sempre falo, da robustez do galo índio combatente. E se fosse um animal, a gente já teve experiência com outros tipos de animais. Minha mãe, ela sempre gostou de criar galinhas, as bramas e as poedeiras. Quando acontecia de uma se machucar, era muito difícil de recuperar. Elas logo secavam o peito e morriam. Ainda mais machucado desse. E a galinha, a nossa galinha índia, ela sobreviveu, deu uma semana, ela já estava praticamente curada, não tinha nada. Enfim, consegui curar a cabeça, separei ela das outras galinhas e o que aconteceu foi o seguinte:
A cabeça ficou. Eu sei que as outras eu coloquei para o outro piquete. Junto com as outras galinhas. Elas cresceram normal, enfim. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui como é que ficou a cicatriz da cabeça. Não ficou aquela perfeição, mas é uma galinha que eu gosto muito, pessoal. Porque ela é uma excelente mãe. Além de ela, tipo, se eu colocar uns 15 ovos para ela chocar, ela choca os 15 e cria os 15. E cria muito bem. Agora ela tá... Até a minha mãe gosta tanto dessa galinha que ela pediu a galinha de presente. Apesar de ser uma excelente linhagem, ela tá com as galinhas da minha mãe ali. E eu nem tirei mais cria, nada dela. Mas é muito interessante que você sempre tenha, só reforçando que eu queria falar, aproveitar para dar duas dicas. A primeira é de sempre ter uma caixinha com esses medicamentos que eu falo para vocês, para poder salvar animais nesse tipo de situação. Vocês vejam que, apesar de ter ficado algumas sequelas ali, a galinha ela vive normalmente, não tem nada, tá? Ela não cresceu pena no pescoço, mas vocês vejam, mas ela tá curada, é uma galinha normal, bota ovo, tudo. Tá bonita, uma galinha de estrutura muito forte também, muito bonita e robusta. E outra, pessoal, sempre verifiquem a criação de vocês. Nunca deixem, não passem mais de um dia sem ver como é que tá os animais. Isso pode acontecer principalmente com frangos menores. Eles têm esse costume de ficar se enfrentando e às vezes os franguinhos de 3, 4 meses, as frangas, eles se pegam no pátio. Quando você vê, tem 30, 40, 50 pintinhos ali brigando. E isso acaba estragando, deixa a asa dura, os animais ficam bem machucados, é difícil de salvar. Então a gente tem que estar sempre de olho na criação. A gente nunca pode deixar ela muito tempo sem a gente observar. Se você tem condições de pagar uma pessoa para cuidar da sua criação, ótimo, melhor ainda. Muito difícil que vai acontecer. Mas você que trabalha, às vezes sai de manhã, volta só à noite, é interessante que você peça pelo menos para alguém da família, alguma coisa do tipo assim, ou um vizinho, sempre dá uma olhadinha ou outra, porque é muito comum esses animais escaparem, é muito comum eles brigarem e é muito chato você perder um animal por um descuido. E é geralmente aquele animal, aquela galinha, aquele galo, aquele frango que você mais gosta. Sempre acontece assim, tá? Então, duas dicas importantes, sempre tenha, não sei se consegue ver muito bem, aí a galinha, a cabeça. Sempre tenha um kit de primeiros socorros para esse tipo de situação e sempre verifique, sempre fique de olho, vigiando a sua criação. Além de poder entrar um animal, às vezes um cachorro, alguma coisa do tipo de um vizinho, um gambá, para comer os frangos, enfim, você pode ter o problema dos próprios animais, da própria criação brigar entre si. Então a gente tem que estar sempre muito ligado, tá bom? Então eu queria deixar essas duas dicas para vocês. Eu vou continuar fazendo, vou refazer os vídeos dos medicamentos essenciais para criação e deixar essas duas dicas. Fique sempre de olho, porque nada como o dono, o criador, para cuidar. Ninguém cuida melhor do que você, o dono da sua criação, tá bom? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.